Olá pessoal, Pietra Bertolazzi aqui. E bom, hoje eu li que o Washington Redskins, da equipe da NFL, uma liga de futebol americano dos Estados Unidos, anunciou que iniciou um processo de revisão do seu nome e logotipo. A decisão foi mais uma vitória dos protestos do Black Lives Matter, A pressão dos manifestantes fez os próprios patrocinadores do time ameaçarem um boicote. Bom, o apelido Redskins é conhecido agora por ser um termo pejorativo direcionado à população indígena e o próprio escudo do time tem a figura de um cacique. O nome faz parte da franquia desde 1933 e eu sempre achei, assim como eu imagino que grande parte das pessoas, que tanto o nome desse time quanto o logo fosse uma homenagem a uma tribo indígena americana ou a algumas tribos, mas se eu estiver enganada sobre a origem desse nome, vocês podem me corrigir nos comentários. Mas eu deduzi isso porque para mim não faz o menor sentido alguém colocar esse nome em um time se ele trouxesse um simbolismo pejorativo, O Washington Redskins sofreu represálias da FedEx, que é dona dos naming rights do seu estádio, e da Pepsi, um dos seus principais patrocinadores. A Nike, na última quinta-feira, retirou todos os produtos do time do seu site, como uma forma de boicote pela mudança do apelido. Além disso, um total de 87 investidores dos Redskins assinaram uma carta reforçando o pedido, porque a gente já sabe que em tempos como os de hoje, quem não lacra, não lucra. E agora vamos lá. Em 2016, o Washington Post fez uma pesquisa a respeito da possibilidade de mudança de nome do time e ela revelou que 9 entre 10 nativos americanos não se sentiam ofendidos com o nome Redskin. E considerando essa pesquisa, já que esse pessoal gosta da questão do lugar de fala, se os próprios nativos e seus descendentes não se sentem ofendidos com o nome, por que outras pessoas se sentem no direito de pedir essa mudança tão significativa para um time que tem tantas décadas de história e de tradição? A NFL continua sob pressão dos manifestantes e também dos seus atletas negros, que compõem 70% da liga e exigem mais igualdade racial dentro da própria liga. E eu realmente gostaria de saber o que eles querem dizer com mais igualdade racial dentro da liga, uma vez que os atletas negros são a maioria. Mas enfim, as manifestações também pedem um acerto e desculpas ao quarterback Colin Kaepernick, que sofre boicotes das franquias desde 2016. E o que o Colin fez? Certa vez ele resolveu se sentar na hora do hino nacional americano para protestar contra a desigualdade. E, aliás, que belo gesto, de respeitar a bandeira do seu país para apoiar a diversidade. Mas, enfim, isso claramente pegou super mal e desde então ele começou a sofrer vários boicotes. E quando ele percebeu que sentar durante o hino pegava mal e depois dos boicotes, ele começou a se ajoelhar no hino, em um gesto um pouco mais nobre, E aí sim criou-se um movimento de atletas que também passaram a fazer a mesma coisa. Então, hoje essas manifestações pedem que as empresas que boicotaram o Colin Kaepernick lá atrás se retratem a ele agora. Depois da morte do George Floyd, o Colin se ofereceu a arcar com os custos de advogados dos manifestantes do Black Lives Matter que tivessem problemas jurídicos, ou seja, para aqueles protestantes que cometessem crimes de vandalismo, assassinatos, entre outros crimes cometidos por esses grupos com a justificativa de lutar pela igualdade. Inclusive, o próprio Colin escreveu em uma publicação recente que não existe luta pela liberdade sem retaliação, ou seja, um modus operandi mais progressista impossível, E, bom, na linha de manifestações do Black Lives Matter, a gente também tem vários outros atletas de vários outros esportes que aderiram ao movimento, como é o caso do piloto da Fórmula 1, Lewis Hamilton, que recentemente foi vestido de antifas às ruas de Londres para participar do projeto Black Lives Matter, do protesto, e fez questão de postar fotos em suas redes sociais. Mas enfim, o que eu sei é que esses processos com quebradeira, vandalismo, saques e até assassinatos do Black Lives Matter nos Estados Unidos tá misturando manifestação política com religiosa e com racismo, o que na minha opinião é um completo absurdo, E inclusive aconteceram diversos atos de vandalismo em igrejas e estátuas católicas ao redor dos Estados Unidos no último final de semana. 2 estátuas da Virgem Maria foram vandalizadas, uma em Boston, que foi incendiada, e outra em Nova York, que foi pichada. Então, a gente não pode confundir quem quer, de fato, contribuir para acabar com o racismo
com os vândalos e os oportunistas. E fiquem de olho também nas empresas que fazem, né, esse ativismo antirracista, que adotam as hashtags do movimento, etc., para saber se elas de fato possuem, né, negros no seu quadro de funcionários, para saber se na hora de contratar alguém elas agem de forma não racista e etc., né? Porque a gente sabe que falar uma coisa e fazer é outra. Para mim é muito claro que esses protestos são a favor da esquerda e que, na verdade, eles estão protestando contra a reeleição do Trump e que grande parte das pessoas que está lá não está protestando pelo racismo, né? Ainda mais considerando que você tem aí o endosso e o dinheiro de personalidades como o Colin Kaepernick, além de grandes globalistas aí como o George Soros, entre outros. Então, por hoje é só, gente. Eu fico por aqui. Beijos. Fiquem com Deus.